Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho da teoria do coeficiente politrópico, o que ele representa na termodinâmica, e também comentar um pouquinho de como que ele é aplicado no software Indicom para poder fazer cálculos termodinâmicos em dados de combustão no geral. Então, começando aqui, o que é o processo politrópico, né? Basicamente, ele é um modelo matemático que é dado por essa equação aqui, que ele vai descrever como que é o comportamento ali, né? Como que é a transformação de um determinado fluido, né, um gás, em um diagrama PV. Então, basicamente, você tem ali, né, quando você não tem transferência de massa num pistão. Então, quando a válvula de admissão e exaustão estão fechadas, e você tem a compressão ou expansão do cilindro, você está sob regime politrópico. Então, basicamente, ele é determinado por esse índice K aqui, né? E esse K, o valor dele, vai definir a natureza desse processo politrópico. Como assim? Se o meu K for igual a zero, a gente está se referindo a um processo isobárico, ou seja, a pressão é constante, que a gente consegue ver aqui, né? O I é o inicial e o F é a parte final do meu processo. Então, aqui, quando o meu N é igual a zero, né? Eu vou ter basicamente uma mesma pressão. Então, minha pressão aqui ela é constante, né? Começando aqui no início e indo aqui para o fim. Quando o meu K é igual a 1, aí eu já vou ter um processo chamado isotérmico, né? E quando o meu K for maior que 1, aí eu vou ter um processo politrópico real, ou seja, ele vai ter transferência de calor, né? Eu vou perder ali energia para as paredes do cilindro, por exemplo. Vale uma ressalva também que eu tenho um índice chamado gama aqui, que ele é considerado o processo politrópico ideal de algum fluido. É chamado de Heat Capacity Ratio, que é, por exemplo, eu vou abordar depois, mas para gasolina é 1,32, para diesel é 1,35, 37. Então, a gente vai guardar esse conceito aqui para os próximos slides. E tem um detalhe também. Você não pode ter o seu K, o seu coeficiente politrópico, maior que esse gama. Porque se ele for maior que o gama, você está falando que está entrando calor no seu sistema, né? Então isso é considerado normal quando a gente está falando aí de motores a combustão. Na verdade, o que a gente espera é que o coeficiente politrópico real, dado pela curva log P log V, seja inferior ao Heat Capacity Ratio. E outra coisa interessante também é que a área abaixo da curva, né, no meu diagrama PV, ele é o trabalho. Então, vocês podem observar aqui toda essa área é igual ao trabalho. Então, basicamente, esse é o processo politrópico, né? Você tem aqui essa equação que vai descrever o processo, né? Início e final. E você vai ter essa integral aqui, né? Essa área que é igual ao trabalho. Então, o trabalho aqui do ponto inicial para o ponto final é descrito por essa integral, que é essa área aqui. Como eu mencionei no slide anterior, aqui eu peguei do manual do Indicom, são valores ideais, né, para o meu coeficiente politrópico, né, que aí chama de Heat Capacity Ratio, que é esse γ. Então ele varia de acordo para o fluido, né, e o ideal no caso, um gás ideal, né, ele seria de 1,4. Então, como vocês podem observar aqui, o diesel, ele é bem próximo na fase de compressão, né? Ele é bem próximo aqui do 1,4. Ainda mais considerando que o diesel roda em regime super pobre, né? Então ele é mais próximo aqui desse 1,4. Para gases também, rodando com GNV, por exemplo, é esperado um valor um pouco mais próximo de 1,4. Então isso aqui seria para um ar ideal, né? Outra coisa, esse valor aqui, por exemplo, 1,37, 1,32, ele vem dessa equação, né? O gama é igual a Cp dividido por Cv, onde Cp é o calor específico à pressão constante e o Cv é o calor específico a volume constante. Então é assim que esse valor é calculado. Aí aqui tem só um pouco do desenvolvimento aqui da equação do meu coeficiente politrópico, né? Quando eu tenho diferentes Ks, né? Então, basicamente, é só aqui um memorial de cálculo mesmo, mostrando o que acontece quando eu tenho diferentes Ks, sendo eles igual a zero, igual a 1 e K maior que 1. Agora a gente vai entrar um pouco em como que essa teoria ela é aplicada no Indicom. Então, beleza.
a gente viu que o processo politrópico, né, ele vai definir aquela transformação no diagrama PV e o porquê, né, tipo assim, por que que o Indicom usa isso, né? Aonde que ele vai aplicar essa equação? Bom, a principal coisa que ele vai aplicar vai ser no cálculo da pressão absoluta. Como assim? Eu vou explicar mais adiante também, mas o nosso sensor de pressão do cilindro, ele não mede a pressão absoluta. Tipo assim, ele não vai medir, ó, nessa parte da compressão eu tenho 150 bar. Ele, na verdade, como ele é um sensor piezoelétrico, ele vai, na verdade, medir o ΔP entre um grau e outro do virabrequim. Então, você precisa meio que ancorar essa curva de pressão em alguma pressão aqui no eixo Y. E, basicamente, é por isso que o Indicom usa o coeficiente politrópico que foi setado lá no Engine Parameters, né? Como input. Eu vou explicar depois também como que esse cálculo é feito. Mas basicamente ele é usado para isso, né, para calcular a pressão absoluta do cilindro. E a partir disso outras variáveis vão ser calculadas, como os MBFs, o IMAP, o Heat Release Rate, temperatura do cilindro, o DP de ângulo de virabrequim e o Pmax. Então, vamos lá, começando aqui, né, pela correção termodinâmica que o Indicom faz utilizando o coeficiente politrópico. Essa daqui é uma curva de pressão por ângulo de virabrequim. E o que, que o Indicom vai fazer? Ele vai pegar um ponto aqui x1 e um ponto x2, garantindo que esses ângulos podem ser escolhidos lá no Indicom também, mas você vai garantir que as válvulas estão fechadas, né? Tanto a de admissão quanto a de exaustão, e você não tenha mistura entrando e saindo do meu cilindro. Então, ele vai pegar esses dois pontos aqui, né? E vai fazer um referencial. Aqui é o x1 e aqui é o meu x2. E aí, o que que ele vai fazer? Ele, depois de definir, né, o ponto x1 e x2, durante aqui a fase de compressão, por exemplo, ele basicamente vai pegar qual que é essa pressão aqui. No caso, o meu sensor, né, o sensor de pressão, ele vai medir esse ΔP aqui, né? Então, entre x1, x2 aqui e x1, correto? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor aqui de pressão, vai pegar esse valor aqui de pressão e vai ter esse ΔP e vai aplicar na seguinte equação que a gente vai ver no próximo slide para poder fazer esse cálculo de qual que vai ser a pressão relativa, pressão absoluta e referenciar essa curva. Então, aqui só continuando o cálculo, né? Calculando a pressão absoluta, como o meu sensor ele só mede o ΔP, né? Aliás, vamos partir primeiro aqui da equação do coeficiente politrópico. Aquela equação pode ser representada dessa forma aqui também. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, o meu sensor ele vai medir sempre o ΔP, né? Então, ou seja, P2 menos P1, aqui, meu sensor de pressão do cilindro. E aí, eu vou jogar isso daqui nessa equação do coeficiente politrópico. Então, resolvendo toda a álgebra, eu vou chegar aqui, ó, onde esse P1 ele vai ser esse valor aqui, ó. Só que aí vou ter ele em unidade absoluta, ou seja, eu realmente vou ter o valor de P1. Então, se o P1 for 2 bar, 100 bar, 150 bar, eu vou ter esse valor aqui. Então, é por isso que ele precisa do coeficiente politrópico, olha só. Porque ele vai usar para poder referenciar essa linha, ou seja, eu tinha meio que essa curva aqui flutuando no eixo Y, e com esse cálculo eu defini qual que vai ser o valor absoluto de P1. E aí eu vou referenciar esse ponto aqui do virabrequim, eu sei agora que ele vale P1. Onde que está P1? Está aqui, por exemplo. Aí eu venho aqui e subo a curva para cá, por exemplo, esse ponto, entendeu? Então, ou seja, aqui esse P1 vai ser a pressão absoluta, né, nesse grau de virabrequim aqui, e o meu K vai ser o coeficiente politrópico que a gente setou lá no Edge Parameters. Então aqui dá para a gente poder entender um pouquinho melhor essa correção, né? Então essa aqui seria a curva antiga, em pontilhado aqui. Então ela estava deslocada, ela tinha até valores negativos aqui. E aí, após aplicar aquela correção do slide anterior, eu descobri que o meu P1, que antes estava aqui, até valor negativo, agora ele vale, por exemplo, aqui 2 bar. Então, o que, que eu vou fazer com minha curva? Eu vou dar um offset nela para cima,
porque agora eu já encontrei esse valor de P1. E agora observe que toda a minha curva, ela está deslocada aqui, né? Com esse offset, então agora eu tenho esse ancoramento aqui do P1, então minha curva está correta. Então, esse é o chamado correção de zero, né? Correção termodinâmica zero, que o Indicom aplica com o nosso K. E é isso, basicamente, então, o coeficiente politrópico, ele vai ser usado para aplicar essa correção, que vai interferir tanto na curva de pressão, quanto no que é calculado com ela, como o IMAP, o MBF, a temperatura do cilindro, e o heat release, por exemplo. Uma coisa bem legal, assim, do coeficiente politrópico, é a gente poder fazer a análise dele através de um diagrama log-P log-V. E como que funciona essa análise? Aqui está um diagrama log-P log-V, né? Aqui pegado do Indicom, de uma prova rodada em GNV, onde eu vou ter aqui, né, a linha da compressão, seguindo aqui esse sentido, e logo acima você vai ter aqui a linha da expansão. Aquele mesmo gráfico que eu mostrei no começo, do diagrama PV, né, que mostra aquele processo politrópico acontecendo, quando você passa aquele processo para uma curva logarítmica, as linhas, a compressão e a expansão, elas aparecem como retas, né? Então, eu até coloquei aqui por que uma reta, né? Basicamente, quando você aplica o log, aquela equação do coeficiente politrópico, você chega na equação de uma reta. Então, é por isso que a compressão e a expansão podem ser definidos como uma reta. E assim como na equação da reta, o meu m ele é a inclinação dessa reta, né? O meu k ele vai ser o coeficiente politrópico, ou seja, a minha inclinação da reta, né, vai ser basicamente o coeficiente politrópico. Então, essa é uma relação bem interessante e que ajuda a gente a fazer uma análise qualitativa, né, de como que está sendo esse comportamento do coeficiente politrópico. Então, aqui eu só anotei, né, que o coeficiente politrópico vai ser essa inclinação, né, essa inclinação da reta aqui. Ou seja, aqui eu só corrigi, né, a equação da inclinação da reta para a escala logarítmica aqui. Mas basicamente, quando você quiser calcular o diagrama, o coeficiente politrópico a partir de um diagrama log-P log-V, é só você pegar, aqui no caso, seguindo a ordem aqui da compressão, né? Eu vou ter V1 aqui, P1, e vou ter V2, P2. Então, eu vou jogar esses valores aqui na equação e vou calcular o meu coeficiente politrópico. Então, a gente pode fazer essa análise. Uma coisa interessante também é que se isso aqui não for uma reta, né? Se você não estiver observando uma reta aqui, e na verdade isso aqui for algo côncavo, por exemplo, que eu vou desenhar aqui, deixa eu ver, em verde, for algo assim desse tipo, ou algo assim mais desse tipo, isso quer dizer que o seu coeficiente politrópico, né, que está aqui no seu diagrama log pelo IV, ele é diferente do coeficiente politrópico que você colocou lá no Engine Parameters. Então, isso é uma coisa legal de se observar. Então, como aqui estava tudo retinho, né? Então, basicamente, eu posso concluir que esse gráfico está realmente correspondendo à realidade, né? Provavelmente. Fazendo uma análise, claro, qualitativa, né? Sem a questão dos valores, que é importante porque, como você está trabalhando em escala logarítmica, se você pegar aqui no caso, aqui tá batendo os seus, talvez, 16, por exemplo. Se você pegar 15,5, você já vai ter um salto muito grande, né? No seu resultado, no seu coeficiente politrópico. Então, é importante considerar isso também. Então, aqui só finalizando, né? Falando essa questão da curva, né? Se isso aqui não for uma reta, eu tenho algo errado. Ah, e lembrando, né? O meu coeficiente politrópico que eu tiver nesse diagrama aqui, log P, log V, ele tem que ser, eu vou chamar aqui no caso de K, tá? O meu K ele tem que ser menor que gama. Porque se ele for maior que gama, quer dizer que eu estou tendo uma adição de calor no sistema. Então, e ele não pode ser igual também, porque se ele for necessariamente o K for igual ao meu gama, que a gente viu lá no começo, isso quer dizer que eu tenho um processo adiabático, né? Ideal, que não acontece em motores a combustão. Sempre eu vou ter alguma perca por calor, por exemplo, né? Através das paredes do cilindro. E o vídeo foi isso.